Sou António Pedro Vasconcelos, realizador de cinema, não em tempo inteiro como gostaria, sou um bocado um realizador bissexto, como eu costumo dizer, mas faço outras coisas, nomeadamente dar aulas aqui, fui um dos fundadores da ACT e de vez em quando faço aqui alguns workshops, quer na parte da direção de atores, quer noutras disciplinas. Neste momento estou a fazer um workshop sobre história do cinema. É muito importante saberem quer a história do teatro, quer a história do cinema, até porque os atores são uma componente fundamental do cinema. É através dos atores que as pessoas se lembram dos filmes, dos papéis que eles representaram. Se o Coppola não se tivesse lembrado do Al Pacino para fazer o Padrinho, será que ele tinha tido a carreira que teve? É difícil dizer e, portanto, se tivesse lembrado de outro, se calhar era outro que teria tido a carreira que teve o Al Pacino. Muitas vezes é o personagem que faz o ator, ou seja, não é só ter a chance de entrar no filme, é ter a chance de encontrar um grande personagem. Um grande personagem para um ator que tenha ambição e talento é uma sorte, é uma coisa caída do céu. E eu sempre pensei, e digo várias vezes, aliás, que os Oscars de Hollywood, e nomeadamente os Oscars, mas muitos outros prémios, os prémios de interpretação, são normalmente dados aos personagens mais do que aos atores. Isto sem desprimor para o ator, mas a verdade é que os atores ganham Oscars, ganham prémios por terem interpretado bem, obviamente, com o seu talento, grandes personagens. Porque se o personagem não for interessante, é muito difícil um ator, por melhor que seja, distinguir-se e ganhar um prémio e ganhar um Oscar. E, portanto, é sempre bom, e eu falo como realizador, trabalhar com um ator em relação ao qual a gente lhe pode falar, se ele tiver, digamos, na sua formação, essa parte que é importante, que é o conhecimento do que foi a história do cinema, como é que o cinema evoluiu esteticamente e também na própria representação. O cinema, a representação no cinema mudou radicalmente, por exemplo, a partir de meados dos anos 50, com o Actor Studio, e portanto, se eles tiverem o conhecimento de como é que isso se processou, porque é que isso foi importante, porque é que surgiu uma nova geração de atores, mais tarde surgiu uma nova geração de atores nos anos 70, com os Al Pacinos, os De Niros, etc., tudo isso, enquadrar, explicar porque é que eles apareceram, que importância é que isso teve no cinema que apareceu nessa altura, são, digamos, aspectos que contam muito na formação dos atores. Portanto, neste momento é esse módulo, digamos, esse workshop que eu estou a dar. Conhecer a história do cinema confere ao ator uma mais-valia por duas razões. Uma é porque, como em todas as profissões, seja um treinador de futebol, um jogador de futebol, seja um ator ou um realizador, se ele só se souber, ou seja, se ele tiver feito uma aprendizagem exclusivamente na sua área, se ele não conhecer mais do que isso, por exemplo, se não souber história, se não tiver lido grandes romances, grande ficção, se não conhecer o mundo, se não tiver viajado, etc., é evidente que, ou pondo as coisas ao contrário, quem teve essas experiências é melhor na sua profissão, é o melhor performer. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Acho que por essas duas razões, para alargar horizontes e, por outro lado, para facilitar, digamos assim, o contacto com o realizador em relação à conversa que possamos ter com referência a outros filmes, não é? Acho que é muito importante que um candidato a ator, que um ator, na sua vida se procure informar e, nomeadamente, saber um pouco, porque isto são aulas muito breves, não é? É uma síntese, mas como é que o cinema, desde o seu nascimento até hoje, foi evoluindo.